Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma correção de gramática, tá? Pega o material de vocês e vamos lá. Vamos falar sobre figuras de linguagem. Aliás, a gente já falou um pouquinho, né? Então vamos para a parte de correção. Eu lembro de ter falado que essas figuras são usadas de forma proposital pelos autores de texto para formular uma ideia, né? São recursos que a língua portuguesa dá a nós para a gente utilizar elas na hora de formular nosso texto, nossa resposta de uma atividade, por exemplo. Então vamos lá. Deve seguir os versos de uma canção. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Nesses versos há algumas ideias opostas. Indique o que se opõe no primeiro e no segundo verso. Depois o que se opõe no terceiro e no quarto verso. Então vamos lá. Primeiro verso. Som com silêncio. E aqui luz com escuridão. Essas são as ideias de oposição. Que ideia essa oposição sugere? Olha, e ao mesmo tempo que existe um elemento, existe outro ao contrário dele, tá? Essa é a ideia. Um paradoxo. É novamente uma estrofe de Soneto de Camões. Novamente porque é uma leitura do livro, né? Lá na leitura 1, mas por isso que está novamente. Tá? Para o livro a gente já fez essa leitura. Em seguida responde as questões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esses versos reúnem ideias contraditórias. Quais são? Olha só. Primeiro, um fogo que arde a gente não vê. Uma ferida que dói a gente não sente. Um contentamento. Contentamento é estar contente mesmo. Descontente, isso tudo na mesma situação. E uma dor que desatina sem doer. Aí, de novo, uma dor que não dói. Vamos descer. A oposição apresenta nos versos do Soneto de Camões é absurda, exagerada ou possível de acontecer. Gente, ela é absurda, porque não tem como a gente, por exemplo, pôr a mão no fogo e não sentir a dor, né? Ele traz, vou voltar aqui no texto, ele traz alguns elementos pra gente, que a gente vê que é impossível de acontecer na realidade. Ó, uma ferida que dói e não se sente. Como assim você se machuca e não sente esse machucado? Então, por isso que a resposta fica absurda. Porque são coisas que não acontecem, tá? Cada trecho a seguir contém uma antítese ou um paradoxo. Leia. Tá. Vou deixar aqui. Em quais trechos ocorre a antítese? No trecho B, C. B, são as duas açúcar e sal, doce e salgado, e na C, a palavra lembrar com a palavra esquecer. Em quais trechos ocorre o paradoxo? A e B. No trecho A, cegos de te ver, né? Como é que a pessoa é cega e fica cega de tanto enxergar, né? E a D, incêndio em mares. Como é que assim o mar pega fogo, né? Ah, tem mais uma, rio de neve, em fogo convertido. Como que eu vou com neve e ao mesmo tempo virar fogo? Não tem como. Qual foi sua estratégia para diferenciar a antítese dos paradoxos? Olha, a gente tem que sempre lembrar que o paradoxo são ideias opostas impossíveis de ser reais. Tá? Essa é a diferença. Qual é o efeito do uso dessas figuras de linguagem no trecho do livro? Olha só, ela dá maior expressividade. Às vezes a gente não acha palavras para demonstrar o que a gente sente. Então a gente meio que faz essas brincadeiras aí, né? Se for um sentimento muito absurdo, a gente usa composições absurdas, como no paradoxo. Anáfora. Que palavra se repete no penúltimo verso da primeira estrofe? A palavra tudo. Feita a repetição dessa palavra aqui no poema, ela que, no caso desse poema, enfatiza o silêncio presente na cena. Mas se você usar a anáfora nos seus textos do dia a dia, ela vai enfatizar, vai destacar, vai deixar mais claro para a gente que é aquilo que você está querendo dizer, né? Meio que reforçar a sua ideia. Inversão. Leia a seguir algumas estrofes de poema de Fernando Pessoa, Mar e Manhã. Tá? Nos dois primeiros versos, o verbo foi empregado. Qual a transitividade dele? O verbo avançar. Ele é intransitivo porque ele não precisa de complemento para passar a informação completa. Qual é o núcleo do sujeito que se refere quem avança? A onda. Tá? Essa é a pergunta que a gente faz. Sujeito, onda. Elementos da oração que compõem esses dois primeiros versos seguem a ordem. Sujeito, verbo, verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo e sujeito. O verbo aparece primeiro e depois eu tenho o sujeito, onda.
Esses termos da oração estão na ordem direta ou indireta? Indireta, tá? A ordem direta é quando tem a sequência sujeito, complemento. Sujeito, verbo, objeto direto. Isso é ordem direta. A ordem direta é quando tudo está bagunçado. É o caso da inversão. O hino nacional brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudada nessa oração. O texto reproduzido a seguir explica isso. Gente, o hino brasileiro, ele é cheio de inversão. Não tem ordem direta na frase. Nossa, é muito difícil da gente interpretar. Aqui do que a terra mais garrida, teus visões e dos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no terceiro mais amores. A que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? A natureza. Com relação a esses aspectos do primeiro verso, é feita uma comparação. Quais elementos são comparados? Os teus visões, lindos campos, são comparados com a terra mais garrida. Tá? Então, compara essa comparação. Que locução conjuntiva foi utilizada para construir essa comparação? Mais do que? Locução conjuntiva. Uma conjunção, eu tenho duas ou três palavras nesse caso, né? Que são efeito de uma só. Por isso que é chamado de locução. Considerando a posição dos elementos comparados e a posição dos pares da locução conjuntiva, pode-se dizer que a frase de forma os dois primeiros versos estão na ordem indireta. Acabei de falar, né? Que figura de linguagem, inversão. Então, galerinha, a nossa correção termina aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho.